Oi, oi, gente, aqui é a Lelé e as aulas estão começando. E que tal a gente personalizar um caderno, deixá-lo bem bonito, né? Então eu trouxe aqui esse caderninho e eu estou aqui abrindo o espiral dele, que é de metal, gente. Eu utilizei um alicate para isso, para poder tirá-lo aqui, para poder encapar aqui essas duas capinhas e personalizá-lo, tá certo? Então, nada melhor do que voltar às aulas com um caderno todo bonito, personalizado. É um ótimo presente também. Fica aí a dica, né, de personalização. Todo mundo adora, acho que não precisa nem ser só nas aulas mesmo, assim, qualquer cantinho que a gente utiliza um caderno, ele personalizado é muito mais charmoso. Então eu trouxe aí uma folha de papel de scrapbooking e eu fiz a medição pela capa do caderno mesmo, deixando aproximadamente 1 polegada de cada um dos lados após a capa, ou seja, 2,5 centímetros, para que eu possa fazer o corte e em seguida fazer o encapamento. Então vocês viram que eu fiz a medição pelos meus dedos mesmo, né? Foi aproximadamente 2 dedos de largura, né? Deixando esse espaço, essa sobra de papel para poder envolver posteriormente a capa. E aí depois que eu faço o corte, eu já inicio aqui a colagem, né? Eu estou utilizando a cola Cascorês branca. Eu transfiro-a para esse frasco, porque ele é melhor de manusear, tanto no tamanho dele como o bico é mais delicado, então fica melhor de aplicar a cola, certo? Então eu venho aqui, ó, e posiciono bem no meio, certo? E esfrego com a mão mesmo. Se você quiser deixar um trabalho com uma qualidade maior, você pode utilizar um pincel e espalhar essa cola para que ela fique bem lisinha e não corra o risco de manchar seu trabalho, tá certo? Em seguida, eu vinco bem rente à capa com a dobradeira e esses vincos eles vão auxiliar na dobra do papel. Eu retiro esse triângulo de cada um dos cantos para que eu possa fazer o acabamento nas pontas, certo? E assim o trabalho ele vai ficar com uma maior qualidade, né? Com muito mais qualidade. Antes de eu fechar com a cola, eu venho aqui com uma base de EVA e esse agulhão, e eu faço um furo bem no centro dos buracos por onde vai passar o espiral. Esses furos que eu faço é apenas uma marcação para me guiar posteriormente quando eu for refazer essa furação, tá certo? Então eu faço esse processo, ó, para deixar marcado mesmo. E agora sim eu venho e finalizo a colagem. Eu utilizo a dobradeira, gente, para ajudar a esfregar bem. Isso ajuda a espalhar a cola também, né? Então eu consigo aderir bastante. Mas você pode utilizar a fita dupla face se você quiser um trabalho mais seco, né? Sem risco de manchar o seu caderno. E aqui, ó, eu vou utilizar a Crop-A-Dile para fazer os furos, porque são furos redondos. Então eu vou fazer um por um com essa ferramenta, né? Eu vou refazer a furação, me guiando pelos furinhos que eu havia feito com o agulhão, tá certo? Então eu venho aqui, ó, já finalizando o último furinho, né? Ajusto aqui o papel e aqui toda a furação. Não fica tão retinho, tão perfeito, né? Afinal, um trabalho feito por um ser humano manualmente, né? No olhômetro. Mas depois que a gente passa o espiral, essas imperfeições não serão perceptíveis, não serão tão perceptíveis, tá certo? E aqui na parte de dentro, para finalizar, eu vou colar aqui esse papel, né?
para fazer o acabamento. Esse caderno ele vai ser um caderno rosa com esse tom de... é um azul mais esverdeado, né? Eu não sei, não chega a ser o azul Tiffany, o Tiffany é mais vivo, mas vai ser nesses tons que eu vou utilizar. E aqui eu já tinha feito a outra capa, né? A capa de trás, e finalmente eu posso retornar com o espiral, certo? E com o alicate, ó, eu faço aqui o acabamento do mesmo jeito que era anteriormente. Ele tinha uma dobrinha assim para prender o espiral, ó. Então eu venho aqui envolvendo e fazendo esse trabalho com esse alicate, que era um alicate que eu utilizava quando eu fazia bijuteria, né? Eu já tive essa época também, gente, que eu fazia biju para vender, né? Na época da faculdade eu fiz muita biju. Então ainda tem alguns materiais, algumas contas, e os alicates estão sendo bem úteis aqui no scrapbooking, certo? E depois de encapadas, agora sim eu posso proceder com a personalização, toda a decoração, ó. Eu trouxe aqui esse penduricalho aqui com vários itens que foram emplastificados, certo? Fazendo assim como pingente mesmo, é um detalhe, que faz dá um charminho. Aqui nesse recorte aqui, eu colei duas continhas, trouxe aqui esses outros recortes, foram feitos tanto com furador de borda, quanto também recortes feitos na Sizzix, na Big Shot, né? E o relevo também feito na Big Shot. E eu vou aqui escolhendo os locais onde eu vou colocar os elementos decorativos. O nome da pessoa que vai ganhar o caderno foi feito na Silhouette, que é uma máquina de corte eletrônica, certo? Então aqui eu estou definindo a posição dos itens. E depois que eu faço essa escolha dos locais onde vai cada um dos itens, eu procedo com a colagem, certo? E para colar o nome, gente, como ele é muito delicado e ele é muito fininho, como é que eu faço? Eu aplico um pouco de cola no dorso da minha mão, com auxílio de uma pinça, certo? Que eu tô vendo aqui só a posição em que vai ficar. Eu pego, esfrego o papel na cola e tiro o excesso no dorso da minha mão. Então veja aí que eu vou tirando o excesso de cola no dorso da minha mão. Então assim eu consigo colar esse nome, que é muito delicado. Eu não conseguiria aplicar com um tubo de cola assim tão bem, certo? Porque é cheio de curvas e muitos detalhes e muito fininho, e acabar vazando. Então eu faço dessa forma para ficar um acabamento melhor. Então essa cola aí vai ficar ainda na minha mão por um tempo, gente, vai secando naturalmente. Mas enquanto isso, enquanto eu estou gravando o vídeo, vocês vão ver essa cola aí na minha mão. Depois eu faço a retirada. É bom até que seque mesmo, que fica mais fácil de tirar depois do que eu for lavar assim com a água. E é tão gostoso, eu não sei se vocês quando eram crianças vocês faziam isso, mas eu aplicava cola na mão, gente. Eu esperava secar para tirar a pelinha. Eu tinha esse costume. E eu sei que tem muita gente que tinha também esse costume de criança, de aplicar cola branca, esperava secar e tirava a pelinha. Dava uma sensação muito boa. E eu acho bom quando isso acontece também aí, quando eu faço esse tipo de trabalho, porque aí eu espero secar e tiro só a pelinha, né? Mas agora, gente, ó, continuando aqui a narração, eu aplico a fita de volume, né, a fita banana, onde tá o nome, nesse recorte onde tem o nome. E é importante que sempre aplique um pouquinho de fita, um pedaço de fita no centro, porque às vezes a gente aplica só nas laterais e esquece de aplicar no centro, e o centro fica afundando depois, fica feio. Então sempre coloca um pedacinho de fita no centro. E como ficou uns espaçozinhos assim vazios, eu não quero que amasse, né? Porque a fita de volume ela segura, né, o papel mais alto. Eu trouxe aqui, eu tinha essa fita já recortada essas fitas redondinhas, fita de volume redondinha já recortada, ó. Então eu aplico um pedacinho delas
cada uma delas, né, nos cantinhos, para dar maior sustentação. Eu tô tirando o liner, né? Elas são tão pequenininhas que eu preciso utilizar realmente a pinça, gente, para retirar o liner. E agora sim eu venho colando aqui os outros itens, ó. A bicicleta, apesar de ser muito delicada também, ela é um pouquinho mais larguinha, né? Assim, o recorte dela é um pouquinho mais larguinho que o do nome, então eu consigo aplicar com um tubo de cola. Vejo se tá tudo bem coladinho, se não tiver eu passo um pouquinho de cola, ó. Com as florzinhas também já procedo a colagem. E uma coisa que eu aprendi, gente, com a experiência, é que eu evito, né, utilizar tanta coisa assim que dê volume, que seja mais solta, né, como por exemplo algumas flores com muitas pétalas, né, ou folhas, um excesso de folhas, porque eu percebi que esses materiais tipo agenda, caderno, que são muito manuseados, que a pessoa abre e fecha, né, então que ela utiliza com muita frequência, eles tendem a se desgastar com muita facilidade, a cair, as pétalas vão caindo das flores, né? Então eu tento utilizar esses elementos mais colados, evito utilizar tanto a fita de volume, ou utilizo mais em alguns detalhes, alguns poucos detalhes. E essas flores, né, que não são flores com pétalas soltas, né? Porque assim evita que elas caiam, tá certo? E o trabalho ele se conserva por mais tempo. E aí, gente, eu trouxe esses stickles, né, que é tipo como se fosse uma cola dimensional com glitter da marca Ranger. E eu tô aplicando só no nome, para trazer um brilho, né, um maior destaque nesse nome. E venho aqui com o gloss, que também é da marca Ranger, e vou aplicar esse gloss tanto na bicicleta quanto nas bandeirolas. E o bico do gloss ele é bem fininho, então eu consigo aplicar nesses detalhes do recorte sem manchar, sem borrar. E quando secar vai dar um efeito assim mais vítreo, um efeito molhado muito bonito. No centro das flores, utilizando a cola de silicone, eu vou colar uma continha dessa, como é um strass, né, na realidade. E para encerrar, eu trouxe aqui uma folhinha, um recorte de folha, seguindo ainda os mesmos tons, né? E vou colar aqui no cantinho para trazer mais um detalhe. Ajusto aqui para colar aqui bem com a tesoura. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau, tchau.